Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Eu tenho um assunto muito importante para a gente conversar hoje, tá? Neemias, capítulo 4. Eu vou pedir toda a paciência. Usa a RC, tá? Se você tiver aí, senão a Corrigida Fiel. Paciência na leitura, porque eu vou ler o capítulo inteiro. Preciso ler o capítulo inteiro, tá? Então, toda a atenção agora é pouca. Fala para alguém perto de você, não conversa comigo mais agora. Eu quero ouvir a palavra. Tendo Sambalate, ouvindo que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo de uma terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, com as suas lanças, com seus arcos. Inspecionei, me dispus e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra mão segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro
muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que ouvistes o som da trombeta, para ali acorrer e ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de dia nos sirvam de guarda e de noite trabalham. De noite são guardas e de dia trabalham. De noite são guardas e de dia trabalham. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens de guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Toda a atenção é pouca para o que eu vou conversar com você a partir de agora. Vou contextualizar rapidinho e a gente entra no assunto que eu preciso tratar aqui nessa noite. Neemias, ele foi um dos que ficaram do cativeiro babilônico. E um dia ele recebe a visita de um homem chamado Anani, que vem de Jerusalém e traz notícias de Jerusalém. Os pais de Neemias eram de Jerusalém. A terra natal dele era Jerusalém. E toda vez que alguém vinha de Jerusalém, Neemias queria saber quais eram as notícias que tinham sobre lá. E esse homem chega e diz: olha, em Jerusalém os muros estão todos derrubados, as portas estão queimadas a fogo. Veja, há um problema muito grande, o opróbrio está sobre Jerusalém. Uma cidade sem muro é uma cidade desprotegida, ela é facilmente vazada pelos seus inimigos. Eles plantam, mas quem colhe é o inimigo, porque não tem muros para poder retalhar a ação do inimigo. Eles invadem a cidade e roubam tudo. Então Jerusalém está vivendo uma situação calamitosa, porque não havia muros sobre a cidade. A Bíblia diz que os juízes, eles julgavam nas portas, mas as portas da cidade também estavam queimadas a fogo. Então havia injustiça operando sobre aquele povo, havia perseguição, havia peleja. A cidade era vazada pelos seus inimigos. O coração de Neemias, preste atenção no que eu vou te dizer, se angustiou terrivelmente por causa da situação que estava enfrentando Jerusalém. E ele decide algo no seu coração: eu vou fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui sentado enquanto a terra do sepulcro dos meus antepassados está passando por isso. E ele assenta no seu coração que ele mesmo vai até Jerusalém para poder conduzir a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Preste atenção numa coisa: Neemias não era construtor, não era engenheiro, não era arquiteto, não era sequer mestre de obra ou pedreiro. Ele não tinha recursos financeiros para poder fazer isso, mas a Bíblia diz que ele vai jejuar, orar e chorar perante o Deus Todo-Poderoso. Quando você vê que a situação que está diante de você é mais difícil do que os recursos que você tem, o conselho que eu te dou é você descer de joelho na presença do Senhor, porque o nosso Deus é aquele que provê todas as coisas. E ele passa 3 meses orando, buscando a face do Senhor, até que um dia ele vai até a presença do rei. O coração dele está triste, o semblante caído. O rei pergunta para Neemias: Neemias, por que você está triste dessa maneira? Percebe? Neemias nunca tinha entrado triste na presença do rei. Ele era copeiro do rei, ele servia o copo para o rei, ele servia a comida do rei, e ele nunca fez o trabalho dele com tristeza, mas dessa vez era diferente. O coração dele estava angustiado, o semblante caído, e logo isso despertou a curiosidade do rei perguntar para ele: por que você está desse jeito? Que tristeza é essa, rapaz? E ele diz: olha, a cidade dos meus antepassados está destruída, os muros de Jerusalém estão queimadas a fogo, eu não tenho condição de fazer nada. Eu gostaria que, se fosse do agrado do rei, que o rei me enviasse até Jerusalém para poder reconstruir os muros da cidade. E o rei prontamente liberou Neemias para que ele fosse lá fazer esse trabalho. E ele junta alguns grupos em torno dele e ele viaja cerca aproximadamente de 1.500 quilômetros até Jerusalém. E ele tem uma missão. Diga comigo, missão. No 3 você grita missão. 1, 2, 3. Que missão é essa? A missão é reconstruir os muros de Jerusalém.
Ele chega e ele vai fazer aquilo que os administradores fazem quando encontram uma situação que precisa fazer algo para mudar. Ele faz um diagnóstico, ele começa a andar pela cidade e começa a perceber que a coisa está pior do que ele imaginava. Os muros estão sob escombros, a poeira, a entulho, a sujeira, não tem condição de fazer nada, e ele começa a reunir pessoas do lado dele para que possa apoiar, para que possa ajudar, para que aquela obra tivesse de fato condição de ser concluída. Um dia que ele reúne os povos diante dele, o povo pergunta bem assim: Neemias, qual é a garantia que você nos dá de que essa obra vai ter condição de se fazer? Porque a situação que está aqui é vexatória. Neemias diz assim: a condição que eu dou, a garantia que nós temos, é que a mão do Todo-Poderoso me guiou até aqui. Vou falar de novo. Sabe qual é a garantia de que o projeto que Deus colocou no seu coração vai dar certo? Não é porque você tem dinheiro, não é porque você é inteligente, não é porque sua conta está no azul, não é porque seu carro é um bom carro, não é porque seu dinheiro é um bom dinheiro. Eu quero dizer para você que vai dar certo, porque a mão do Todo-Poderoso está cuidando de você. E Neemias chega para poder conduzir essa obra, e os trabalhos começam. Antes do cativeiro da Babilônia, o profeta Jeremias tinha profetizado que a cidade seria invadida pelos seus inimigos, e que o cativeiro da Babilônia duraria aproximadamente 70 anos. Então, aqueles muros estão caídos ali no chão há aproximadamente 70 anos. Aproximadamente 70 anos, as pessoas entravam, saíam, olhavam para o muro no chão, e ninguém tinha disposição de fazer absolutamente nada para mudar a situação que Jerusalém estava vivendo. De manhã cedo as pessoas saíram para trabalhar, à tarde elas voltavam do trabalho e as portas estavam queimadas. De manhã cedo no outro dia eles iam trabalhar, e quando voltavam no final da tarde, os muros estavam derrubados e os escombros estavam lá. Mas de repente chega Neemias, todo entusiasmado, todo motivado, com o coração queimando, porque ele sabia que Deus tinha enviado ele para realizar aquela obra. Coisa boa, irmão, quando você topa com um crente que sabe o que quer, que entende o propósito que Deus tem na vida dele, e finca o pé e não arreda nem para a direita nem para a esquerda. Assim era Neemias, firme e constante em seu propósito. Eu preciso reedificar os muros de Jerusalém. E a obra começa. Quanto tempo aqueles muros estavam ali? Daquela situação, 70 anos aproximadamente. Só que bastou Neemias começar a edificar, e essa obra que ele começou a edificar começou a ser duramente atacada, perseguida, zombada pelas pessoas que estavam ali. De cara já aparecem pelo menos 3 inimigos dessa obra: Sambalate, Tobias e Gesem. Esses 3 homens, eles vão se reunir, e o propósito deles está identificado no texto que nós acabamos de ler. O que eles queriam é que a obra parasse. Ninguém fez nada durante 70 anos, mas bastou uma pessoa se levantar para fazer, que já encontrou oposição. Eu já quero começar aqui te dizer algumas coisas, e já recebe no seu coração aí. Se você tem um projeto grande de Deus para você executar, se prepare para enfrentar a oposição. O nível da oposição que o trabalho das suas mãos vai sofrer é proporcional ao nível da grandeza do projeto que Deus confiou nas tuas mãos. Eu vou falar novamente. O nível da oposição que aquilo que você está edificando vai sofrer é proporcional ao nível da grandeza do projeto que Deus confiou nas suas mãos. Se o seu projeto é pequeno, a sua oposição será mínima. Mas se o seu projeto é grande, se prepare para enfrentar a oposição. Só que tem uma coisa: se foi Deus que disse que essa obra vai ser concluída, meu irmão, pode o inferno inteiro se levantar, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque quem colocou esse projeto e estabeleceu esse propósito é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha. E os inimigos dessa obra começaram a se opor àquilo que Neemias estava fazendo. Veja bem, a obra é coletiva.
embora Neemias estivesse encabeçando aquela obra, ele não conseguiria fazer nada sozinho. Eu quero dizer para você que nós aqui, como igreja, estamos edificando. Nós estamos trabalhando numa grande obra. E essa obra tem inimigos. Só que tem uma coisa: o trabalho não é do líder. O trabalho é da igreja. Porque nesse trabalho que nós estamos edificando, nós trabalhamos em comunidade. Eu preciso da sua ajuda para que esse trabalho se conclua. E você precisa da minha ajuda para que essa obra termine. Você consegue entender isso? Nós não podemos nos isolar achando que sozinho a gente vai conseguir ir muito longe. Toda pessoa que se isola, ela não consegue ir muito longe. A própria palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um. Eles vão ter melhor paga no seu trabalho. E quando um cair, o outro vem e ajuda a levantar. Então eu já quero começar a dizer para você que aquilo que nós estamos edificando como igreja não é problema do pastor. Aquilo que nós estamos edificando como igreja não é problema da pastora. O que nós estamos edificando como igreja não é problema dos diáconos. O que nós estamos edificando como igreja não é problema dos líderes. O que nós estamos edificando como igreja é problema da igreja. Então quem vai sofrer a retaliação não é só o pastor, não é só a pastora, não é só o diácono, nem a diaconisa, nem os obreiros. Quem vai sofrer essa retaliação é a igreja. E nós precisamos entender que se nós decidimos mergulhar de cabeça nesse propósito, nós vamos enfrentar não poucos inimigos. Quem está comigo nessa noite? Eu quero conversar com você sobre algumas oposições ou algumas formas como os inimigos de Neemias se orquestraram, se planejaram, se envolveram para poder fazer que a obra que ele estava edificando, junto com aquele povo, junto com a sua equipe, junto com a sua turma, para que aquela obra não fosse edificada. Eu quero chamar você para ler comigo o versículo 3 do capítulo 4 que nós acabamos de ler. Cauã, me ajuda aí. E o versículo 3 diz exatamente assim: estava com ele Tobias Amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Sabe o que os inimigos daquela obra estavam fazendo? Eles estavam se opondo com zombaria. Sabe qual era a estratégia deles? Era convencer quem estava trabalhando que aquilo que eles estavam edificando não era sólido o suficiente. Eles zombavam dizendo assim: que muro é esse? Ô muro mal feito, ô muro mal acabado, esse muro está torto. E eles zombavam dizendo bem assim: quando passar uma raposa perto desse muro, esse muro já vai cair. E algumas vezes, o inimigo da nossa alma, o inimigo dessa obra, ele sorri no nosso rosto, tentando nos convencer de que aquilo que nós estamos fazendo não é sólido o suficiente. Você vai para a igreja, de novo. Você vai levar seu dízimo para o pastor? Você vai lá ser uma ratazana de igreja? Você vai para o culto de novo? E começa a dizer: você vai orar de novo? Você vai passar fome? Que besteira é essa de jejuar? E começa a zombar de nós por causa daquilo que nós estamos edificando. Eu não me esqueço de quando nós começamos essa igreja, alguém sorriu e disse bem assim: isso é fogo de palha. E fogo de palha queima e apaga rapidamente. E alguém está até hoje contando nos dedos dias em que essa obra vai ruir. Só esquece de uma coisa: quem disse edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, foi Jesus. Então não se assuste quando você começar um projeto na sua vida, quando você começar um propósito no seu coração diante de Deus, de você encontrar uma meia dúzia de gente que vai rir na sua cara, fazendo você ou tentando fazer você acreditar que aquilo que você está fazendo não tem solidez e não vai se concluir. Tem outra ferramenta, diga primeiro, zombaria. Fala, zombaria. Tem outra, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Vou te mostrar aqui uma outra forma que o inimigo tentou paralisar aquela obra.
6, capítulo 6, versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram-me dizer: vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. Olha aqui para mim. Então ele zomba de você, percebe que isso não é o suficiente para parar você. Então eles fazem uma convocação. Ele chama o Neemias assim, manda mensageiros: olha, venha comigo até o vale de Ono, a gente precisa ter uma conversa sobre essa obra aí. Desce aqui, porque Neemias estava em cima do muro. Neemias estava em cima, fazendo o quê? Trabalhando. Tente imaginar a visão. Ele está trabalhando em cima do muro, e os inimigos estão de lá de baixo gritando assim: Sambalate, Tobias e Gesem mandou te chamar para você ir ter uma reunião com eles lá no vale de Ono. Aí Neemias diz assim: eu não posso, porque eu estou fazendo uma grande obra, e se eu parar de fazer o que eu estou fazendo para poder ir conversar com você, a obra para, e eu não posso parar. Segunda forma que o inimigo vai tentar tirar o seu propósito, ele vai tentar fazer você descer. Você está em cima, era para você ter dado glória a Deus. Você está em cima, edificando, onde o inimigo está embaixo, e ele está gritando para você: desce. Se quiser falar comigo, vai ter que subir aonde eu estou. Eu não vou descer no seu nível. Eu não vou me envolver na sua arrogância. Eu não vou participar desse conluio. Eu estou numa posição, você está em outra. E ele quer que eu desça o inimigo da nossa alma, o inimigo dessa obra. Quer que a gente desça ao nível dele. Qual é o objetivo? Que a obra pare, porque o tempo que você se distrai conversando com o inimigo, a obra que precisava ser edificada perde. Quantas vezes Satanás envia os seus escudeiros no seu caminho para te distrair? Você tem potestades e principados para você vencer no reino do Espírito, e a pessoa está lá perdendo a batalha. Por causa de fofoca, por causa de conversa fiada, porque não ligou para um, não ligou para o outro, porque chamou um e não chamou o outro. Tem crente que está envolvido em coisa pequena. Sabe o que Satanás enredou essas pessoas nessas questões pequenas? Satanás enredou essas pessoas nas questões pequenas para que elas se distraiam e aquilo que ela precisaria estar executando pare. Quanta coisa no reino de Deus está parada porque alguém está embaixo, desceu no nível do inimigo para poder discutir com o opositor. Você precisa ter consciência daquilo que você está fazendo. Você precisa ter consciência daquilo que Deus colocou nas suas mãos para edificar. E quando Satanás chamar você para descer no nível dele, você fala: se você quiser falar comigo, você sobe aqui, porque eu estou num propósito, eu estou fazendo uma obra, eu não posso descer, eu não posso parar, essa obra precisa ser concluída. Não desce. Eu vou repetir, tem alguém que precisa ouvir essa palavra: não desce. Não desce. Não desce. Se você cair no jogo do inimigo, o que você está edificando vai ser paralisado no meio. Não se distraia enquanto você estiver lutando. Não se distraia enquanto você sabe que tem algo muito maior pelo qual você está lutando em Deus. Vão zombar de você. Vão querer tirar as suas mãos da massa. Mas não funcionou porque Neemias não desce. Eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo porque Satanás está querendo me convidar para poder bater boca no nível dele. Me desculpa. Quem está comigo nessa noite?
Mas eles não param por aí. Eu disse para você que essa obra tem inimigos. Quem está entendendo isso? Vou falar de novo. Essa obra tem inimigos. Quem entende isso? Sabe a obra do seu casamento que você está edificando? Ela tem inimigos. Sabe a obra da criação dos seus filhos? Ela tem inimigos. Sabe a obra do ministério que Deus entregou nas suas mãos? Ela tem inimigos. Sabe esse projeto grande que está no seu coração? Tem inimigos. Tentou de um jeito, não deu certo. Tentou de outro, não deu certo. Capítulo 6, versículo 5. Vem comigo. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço. Quantas vezes? O qual trazia na mão uma carta aberta. Chamou ele para descer, ele não desceu. Então, agora a carta chega na mão de Neemias. De quem é essa carta? É a carta de Sambalate e Tobias. Eles mandaram um zap. Já que ele não desce, eu vou mandar um zap. Mandou o zap para o Neemias. E na hora que o Neemias foi ler o zap estava escrito bem assim: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizeis, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração que inventou essas mentiras. Porque todos eles procuravam me atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e ela não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Sabe o que o inimigo tentou pela 3ª vez? Inventar uma mentira. Inventar uma calúnia. Achando que essa calúnia iria tirar Neemias daquilo que ele estava fazendo. Lá no versículo 6 ele diz, o que se quer é isso, que ele deixe o muro, para que a obra não se efetue. Versículo 9, as suas mãos, olha o que o inimigo tem, ele inventa uma mentira, e na mentira ele diz assim, o que ele diz lá, certamente largarão a obra e ela não se efetuará. Então inventaram uma mentira sobre Neemias, achando que ele ia descer correndo para tomar satisfação de que história é essa que estão falando com o meu nome. Só que Neemias não é do tipo que vai lá tirar satisfação. Ele sabe de onde veio, sabe onde está e sabe para onde está indo. E não precisa bater na porta de ninguém falando assim, que história que é essa? Eu vim aqui tomar satisfação. O que meu nome está fazendo na sua boca? Isso aí fica para gente brabo. Neemias não. Neemias não desce para poder ouvir mentira, fofoca, intriga que estão fazendo com o nome dele. Sabe o que os inimigos fizeram? Espalharam para Neemias a notícia assim, Neemias, aqui embaixo. Eu acho legal quando o inimigo olha para mim e fala assim, aqui embaixo tem uns profetas profetizando na cidade que você vai ser o rei daqui. Você está edificando esse muro, você está igual o prefeito, quando chega na época da eleição, você começa a asfaltar a rua. Neemias, você está se aparecendo, você está querendo se aparecer, né? Eu já sei qual é a tua. Os profetas de Deus já revelaram que você está aqui é porque você quer ganhar um status político para dizer que você que construiu esse muro. Então eles estão profetizando aí que é você que vai ser o rei. Só que Neemias, qual que é a resposta dele? Continua trabalhando. De canto de olho ele só fala bem assim, eu sei que tudo isso é mentira. E vocês estão inventando essas mentiras para que as minhas mãos se enfraqueçam na peleja. Só que vai um recado para vocês. Levantou os olhos para os céus e disse, Deus, por favor, fortalece as minhas mãos. Olha para as suas mãos aí. Essas mãos estão edificando, irmãos. O inimigo vai fazer o jogo mais sujo, mais baixo, mais terrível, para poder roubar das tuas mãos aquilo que Deus colocou para você. Só que eu tenho um conselho para te dar, é a palavra do Senhor nessa noite. Não ceda a esse plano maquiavélico.
Não deixe a pressão do inimigo enfraquecer as suas mãos. Você estava indo tão bem. O Espírito de Deus está conversando com você nessa noite, dizendo: você estava indo tão bem, por que você foi acreditar nas mentiras de Satanás contra a sua vida? Você estava caminhando tão bem, porque você foi seduzido nessa astúcia. O inimigo armou um laço, seus pés tropeçaram. Você perdeu o seu tempo. Olha quanta obra deveria ter sido edificada enquanto você está lá tomando satisfação. Alguém está aí? Zombaram. Não funcionou. Zombaram. Não funcionou. Tentaram tirar ele de lá, não funcionou. Inventaram mentiras, não funcionou. Vamos seguir, versículo 10, do mesmo capítulo 6. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemo-nos as portas do templo, porque virão te matar. Aliás, de noite virão te matar. Olha, Neemias: porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Olha, Neemias, com a visão de águia, então percebi que não era Deus que enviava tal profecia que falou contra mim, porque Tobias e Sambalate contrataram, subornaram o profeta. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse proceder e pecar, para que tivessem motivo de me infamar e para que me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante a essas tuas obras, e também da profecia Noádia e dos mais profetas que procuraram me atemorizar. Olha aqui para mim. Sabe o que os inimigos fizeram? Contrataram profetas para ir até onde Neemias estava, profetizar em nome do Senhor, para colocar medo e pavor no coração dele, para que ele parasse de edificar a obra. Você consegue imaginar que artimanha é essa? Que bicho tinhoso. Contrata um profeta para profetizar segundo o seu próprio entendimento. Estava lá para me atemorizar. Tem um ditado popular que diz que quando o cão não vem, ele manda o secretário. E os secretários foram lá com a listinha de profecia do inferno para poder causar medo, pânico na vida. Diga assim: o inimigo é sujo. Pensou? Assim diz o Senhor. É o laço para você cair. Profecia que não vem de Deus. Profecia que vem de Deus consola, edifica e exorta. Pastor, o profeta olhou na minha cara, profetizou que eu ia morrer daqui 3 dias. E você? Eu estou tremendo de medo. Não veio de Deus essa palavra? Profecia que vem de Deus não é para deixar você em pânico. Profecia que vem de Deus é para dar direção naquilo que você vai fazer. Profecia que vem de Deus, ela não começa na boca do profeta. Ela começa no coração de quem recebe. E o profeta vem para testificar daquilo que Deus já colocou no seu coração. Não vai acreditando em qualquer palavra, não vai acreditando em qualquer profecia, não vai acreditando em qualquer espírito. Prove os espíritos, a Bíblia nos dá essa capacidade. Quando o profeta veio de lá para cá, Neemias, assim diz o Senhor, ele já sabia. Porque se a profecia veio contra aquilo que Deus já tinha falado com ele antes, que os muros deveriam ser edificados, ele sabe o que ele está fazendo e não tem profecia nenhuma que vai tirar ele do propósito. Alguém está me ouvindo nesta noite? Posso profetizar agora? Não segundo a boca do falso profeta, mas segundo a palavra do Senhor. A Bíblia diz que não serão envergonhados nem confundidos aqueles que esperam no Senhor.
Peça para o Espírito Santo de Deus te dar discernimento para você provar os espíritos e saber quando uma palavra vem de Deus. Porque tem muita gente que separou por causa de profeta, divorciou por causa de profetada, mudou de cidade por causa de profetada, mudou de igreja por causa de profetada, saiu do emprego por causa de profetada, porque alguém atravessou o caminho dele e disse: assim diz o Senhor, quando o Senhor não estava dizendo nada. E a palavra do Senhor diz: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, se o Senhor não estiver dizendo nada. Profeta contratado, profecia de Facebook, profeta vendido, que não profetiza segundo a boca de Deus, mas profetiza segundo os seus próprios interesses. Diga assim: para trás de mim, Satanás. Grita: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Nada disso fez Neemias parar o que ele estava construindo. Quem pode dar uma glória a Deus? E eu quero finalizar essa palavra. Capítulo 4, versículo 8. Eu estou terminando, mas não estou terminando. Capítulo 4, versículo 8. Vem comigo. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Quando todos os planos falharam, eles falaram assim: vamos levantar um exército, vamos achar gente que também está no mesmo propósito que nós, que é de fazer essa obra se perder ou perecer. Vamos juntar e nós vamos atacar Jerusalém. Então mandaram um recado para Neemias, e isso chegou no ouvido dele, de que um exército de inimigo tinha sido convocado por Sambalate, Tobias e Gesem, e que esse exército viria de surpresa para poder atacar Jerusalém novamente e fazer com que a obra que Neemias estava edificando parasse. Mas nós vamos olhar aqui, eu quero que você fique com os olhos atentos aí no texto. Qual foi a resposta de Neemias quando o inimigo ameaçou que iria atacar? Porque no versículo 8, ele diz que o inimigo veio atacar Jerusalém e suscitar confusão. Então veja, o inimigo quer atacar o que você está fazendo, colocando no meio da sua obra uma confusão. Alguém se identifica com isso? Quantas vezes nós estamos vivendo algo em Deus, o inimigo planta uma sementinha de confusão, e essa confusão é suficiente para paralisar muito crente que não é igual a Neemias. Muito crente que ainda está meio pedra, meio tijolo, como diz o cuiabano. Só que eu quero mostrar para você como um crente na qualidade de Neemias reage quando o inimigo vem afrontar, desafiar e ameaçar. Quem está comigo? Vamos no versículo 9. Qual é a resposta de Neemias? Porém, nós oramos ao Senhor. O inimigo está te ameaçando? Dobra esse joelho, irmão. O inimigo está dançando samba na porta da tua casa? Vai para a oração, meu irmão. Neemias não foi bater boca. Neemias foi orar. Neemias sabe que as maiores batalhas são vencidas no lugar da oração. Neemias entende que os planos do inimigo são frustrados quando você está no lugar de oração. Neemias sabe que no lugar de oração ele pode se esconder. Ele vai orar, ele vai o quê? Cutuca alguém, vou liberar você para falar com ele só agora. Diga assim: vai orar, irmão. Para de chorar as pitangas. Para de postar no Facebook se sentindo abalado. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará.
Crente não vence no Facebook, crente vence no lugar da oração. Crente não derrota inimigo no meio das reclamações e nas lamúrias. Crente derrota o inimigo de joelho no chão. Taca a oração nesse capeta, irmão. Queima ele com jejum e oração. Quem está comigo? Aí ele diz: oramos ao Senhor. Como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Diga assim: orar e vigiar. Não adianta só orar e não vigiar. Não adianta orar domingo à noite, segunda-feira, a boca está aberta desse tamanho para murmurar. A Bíblia diz: ele montou guarda de dia e de noite. Eu não vou assistir Satanás me ameaçar todo dia e vou ficar abobalhado na Netflix assistindo La Casa de Papel. O que eu estou falando aqui é muito sério. Monta a guarda. Se coloca na posição, apruma. Tem gente que a frieza espiritual já está rodeando ele faz hora. Já não consegue mais orar, já está fraco na fé. Está vendo isso acontecer na sua frente, vai ficar deitado? Satanás já veio com um tanque de guerra para cima de você. Vai ficar besta assistindo ele demolir a sua casa? Fala para alguém aí: monta a guarda. De dia e de noite. Levanta dessa cama. Levanta dessa prostração. Você vai ver Satanás destruir aquilo que Deus te deu assim de mão beijada. Vai orar e monta a guarda. Que hora, pastor? De dia e de noite. Satanás já está ameaçando, mandando sonho de noite, já está perturbado. E está lá: e agora, quem poderá nos defender? Esperando um chapolim colorado cair na sua frente. Você está rindo de coisa que nos faz chorar. Você vai esperar o trem piorar para você dar um de doido dentro da sua casa? Tem muita gente que está faltando para você é você dar uma de louco dentro da sua casa. Pegar um óleo ungido e tacar até no telhado e mandar esses cão tudo embora. Aí fica lá: eu estou desanimado. Não sei o quê. Pelo amor de Deus, irmão, reage. Satanás está vindo com um ataque, você vai ficar assistindo. Monta a guarda. Monta a guarda. Que hora? De dia e de noite. O seu inimigo não dorme nem descansa. Quem está comigo nessa noite, diga amém. Vamos continuar aí? Puseram guardas contra ele. Versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Projeto do inimigo. Você leu direito? Você leu direito? Você distraiu. Vamos entrar no meio deles e matar eles, e assim faremos cessar a obra. Tem inimigo que nem tem nada contra você, nem nada. Você é até gente boa. O problema é o que você está edificando. Você percebeu o que ele falou? Tem gente que pensa assim, umas desavenças dentro de casa, umas coisas assim. Mas é só isso, logo passa. O inimigo não quer que você tenha uma briguinha de final de semana. O inimigo quer matar você. Não pense que ele vai lá colocar só, eu vou colocar só um probleminha lá. Logo se resolve, vamos... Até que entremos no... Isso aqui, irmãos, é a estratégia, é o plano desenhado maquiavelicamente pelo inimigo da sua alma
E o endereço desse projeto é a sua vida. E ele está dizendo: entremos, matemos, até que essa obra cesse. Então, se você está pensando que o inimigo quer só pular corda, não. Você pensa que o inimigo quer só cirandar? Não. O inimigo veio matar, roubar e destruir. E ele sabe muito bem como vai fazer isso. E o que tem de crente caindo nesse jogo, irmão? O que tem de crente que já vendeu a alma já? E tá isso aqui, ó. Para que o plano do inimigo se concretize. Mas que bom que você veio hoje aqui. Porque o que está presente nessa palavra aqui é o Senhor dos Exércitos. E nessa noite você vai aprender a lutar por aquilo que Deus te deu. E você não vai entregando aquilo que Deus te deu na mão de Satanás assim de qualquer forma, não. Vamos continuar? Versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes, ó, o inimigo é insistente, hein? Ele não vai fazer só uma vez, não. Quantas vezes aqui? 10. Quando eles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra vós. Então, quando a ameaça chegou, que o exército viria contra Neemias e contra a obra que ele estava edificando, vamos ver o que Neemias fez? Vamos aprender com ele. Então pus o povo por famílias, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, pus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembra que o Senhor é grande e temível. E pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. Quando a ameaça chegou, ele falou bem assim: já sei, eu não vou ficar aqui assistindo o inimigo atropelar a minha casa. Já botou uns 3 ou 4, 5, 6 para poder orar. Esses dias, estava eu e a Luciana lá em casa, nós fomos deitar. Eu falei: tem demônio. Nós somos meio doidos. Vocês não brigam, não. E eu falei para a Luciana assim: começa a orar que a fúria levantou e foi agora. E nós começamos a orar dentro de casa. E eu já mandei mensagem para 1, para 2, para 3. Eu pus pelo menos uns 4 da igreja para poder interceder. Quem recebeu sabe. Acorda e vai orar porque o diabo está furioso. Sabe o que Neemias fez? Montou guardas por famílias, por grupo. Botou 4, botou 5, botou 6 para poder orar. Veja o que está escrito lá, irmão. Acompanha comigo aí. Colocou todo mundo, com espada, com lança, com arco. Dispôs-se e disse: reage, se lembra que o Senhor é grande e temível. Ele vai pelejar. E vocês? Pelejem pelos vossos irmãos, pelejem pelos vossos filhos, pelejem pelas vossas filhas, peleja pela vossa mulher, peleja pela sua casa. Eu quero dizer para você nessa noite: peleja pelo aquilo que é teu. Luta pela tua casa, meu irmão. Luta pelos teus filhos. Luta pelo teu casamento. Não vai entregando assim facinho, não. Luta, está dizendo aqui: peleja pelos teus, peleja pela tua casa. Vai para a briga. Não vai desarmado, pega a lança. Pega a espada, pega o escudo. Eu lembro de Efésios 6. Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, cinturão da verdade, sandália da preparação do evangelho, espada do Espírito. Pra cima, meu irmão. Igualzinho Davi, quando o gigante diz para ele: você está achando que eu sou algum cachorro para poder brigar comigo com um pau? Eu vou te esmagar, garoto. Davi olhou para ele e falou bem assim: com espada você vem a mim, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ainda hoje a sua cabeça vai rolar, seu gigantão. Quem peleja por mim não sou eu, quem peleja por mim é o braço forte do Deus que nunca perdeu uma batalha. Quem te ajuda a romper, quem te ajuda a vencer, quem te ajuda a chegar
é o Senhor Todo-Poderoso. Quem pode dar um amém? Quem pode dar um glória a Deus? Continua, 15. E sucedeu que quando ouvindo os nossos inimigos, que nós já sabíamos que Deus tinha frustrado os planos deles, quando o inimigo descobrir que antes dele armar o laço, Deus já te revelou, escuta, voltamos todos nós ao muro, cada um para a sua obra. Por quê? Diga assim comigo, a obra não pode parar. Quando você descobre que essa tormenta, o alvo não é só você, que essa tormenta é por causa da obra, você guerreia num nível acima, meu. Tá entendendo? O inimigo não mira só você. Ele vai balear você, para que você caindo, a obra cesse. O que Neemias fez? Já montou a guarda, cada um com a sua espada, todo mundo pronto, vamos voltar para o trabalho. Quem está comigo? Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Versículo 17. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra mão segurava a arma. Fica de pé, irmão. Pelo amor de Jesus. Posso profetizar? Tu é um problema para o reino das trevas. Vou falar de novo. Tu é um problema para o reino das trevas. Posso falar? Tu é uma pedra de tropeço no tênis de Satanás. Carinhosamente para alguém. Carinhosamente. Você é problema. Você é problema, irmão, pro diabo. Ele sabe disso. Por isso que você sabe. Vou te dar uma explicação. Sabe por que o nível de ataque contra a sua vida é tão grande? Porque Satanás sabe o problema que você pode dar para ele. Sabe por que o nível de peleja é tão violento assim que você fala assim, meu Deus, será que eu não vou ter um dia de paz? Ele sabe o nível do problema que você pode causar no inferno. E o nível da retaliação é proporcional ao nível da grandeza daquilo que Deus colocou nas suas mãos para edificar. Oh, aleluia! Ele diz, todos preparados, despertados, vamos continuar trabalhando. Ah, mas e as ameaças do inimigo? Não tem problema. A gente faz assim. Nada aqui que eu possa usar. Então, vou pegar a Bíblia. Faz de conta que isso aqui é espada. E é mesmo. Eles trabalhavam com uma mão. Você vai imaginar essa cena e você vai falar bem assim, seria como se não fosse trágico. Mas só quem entende o que é batalha espiritual sabe o que é isso. Sabe por quê? Porque se a gente não tem nível, a gente para a obra para brigar. E tem gente que está com a obra parada porque está brigando. Só que Deus te trouxe aqui dessa noite para te revestir de uma habilidade. Que habilidade é essa? É não parar a obra para poder ficar brigando com a investida do inferno. Deus vai colocar ferramenta de trabalho na mão direita e arma de guerra na mão esquerda. A obra não pode parar. Sabe o que eu consigo ver aqui? Eu imagino na minha cabeça, não tem nem como. Eu imaginar pelo menos
imaginar pelo menos como que é isso. Mas tinha homem assentando tijolo com a espada empunhada. Tinha homem rebocando o muro com a mão e guerreando com a outra. Irmão, isso é coisa que só quem está no Espírito consegue perceber. Posso liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida nessa noite? Deus vai te revestir dessa habilidade. Porque tem muitas pessoas que estão cansadas. E você chegou aqui se arrastando, você não aguento mais lutar. Só que enquanto você está lutando com o escudeiro de Satanás, a obra está parada. Deus te trouxe aqui para dizer que o alvo de Satanás não é só você. O alvo de Satanás é a obra. E se você der munição para ele, a obra fica parada e você não consegue avançar. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite que o Espírito de Deus está te revestindo dessa habilidade. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus está te dando capacidade para você guerrear com a mão e trabalhar com a outra. E sabe qual vai ser o resultado disso? Capítulo 6, versículo 15. Coloca na tela para mim, Cauã, por gentileza. Eu quero mostrar para você que em Deus é possível. Eu quero mostrar para você que em Deus é possível. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul em 52 dias. Sabe qual é o resultado dessa conversa que nós estamos tendo aqui agora? No final de 52 dias, não teve zombaria, não teve ataque, não teve tentativa frustrada de Satanás, não teve nada que roubasse de Neemias o projeto que Deus entregou na mão dele. E no dia marcado a obra estava de pé, o muro estava no lugar, as portas estavam edificadas e o nome do Senhor foi glorificado, porque aquele que deveria estar trabalhando cumpriu o seu propósito. Joga essas duas mãos para cima, por favor, e vamos começar a orar agora. Se você puder, grita bem forte, que o Senhor te dê habilidade, ora com autoridade e com poder nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus te capacite. Eu não sei qual foi o nível de tentação, eu não sei qual foi o nível de ataque, eu não sei qual foi o nível de zombaria, eu não sei qual foi a proposta de Satanás.